É isso aí. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma noite, mais um bootcamp aqui da Academia Alta Renda. E a gente está chegando no final, estamos caminhando aí para o final do nosso bootcamp. Eu espero que vocês estejam gostando da nossa jornada. A ideia é justamente elevar o nível de consciência das pessoas, trazerem elas para o rumo certo do mercado financeiro, para começar do jeito certo. O bootcamp é um treinamento, apesar de gratuito, introdutório, um treinamento intensivo, onde a gente passou aí algumas semanas fazendo, tendo aulas, né, mostrando para vocês como é que a gente enxerga o mercado, a maneira que a gente aborda o mercado, a nossa concepção a respeito das leituras e das técnicas de operação no mercado financeiro, nesse caso, especificamente no day trading, tá? Então, eu espero que vocês estejam gostando e espero, mais uma vez, que vocês aproveitem essa oportunidade que a gente quer dar para vocês de entenderem um pouco como é que a gente funciona aqui dentro, como é que a Academia Alta Renda funciona, como é que os nossos treinamentos funcionam. Hoje tem mais, vocês vão ter oportunidade ainda, né, de fazer parte do grupo lá do Telegram, daqui a pouco eu falo mais para vocês, mas efetivamente vocês estão tendo a oportunidade de enxergar o mercado financeiro um pouco diferente do que se diz por aí. Muito mais do que fazer um julgamento aqui de certo e errado, na verdade, isso aqui é a nossa verdade, é a nossa realidade, é assim que a gente passa a maior parte do dia. São essas, é dessa maneira que a gente enxerga o mercado há 16 anos, e é dessa maneira que muita gente aí fora, junto conosco, né? Desculpa, aí fora não, mas aqui na Academia Alta Renda, os mais de 13 mil alunos que tem aqui dentro, a maioria deles é assim que eles enxergam o mercado financeiro também, é assim que vem funcionando para a maioria de nós. Para mim, nesses últimos 16 anos, foi o que mudou minha vida, foi o que mudou o meu destino, foi o que me fez realizar alguns sonhos, né, que eu tinha na vida. O mercado financeiro me proporcionou isso. Através do mercado financeiro, eu consegui mudar meu destino, mudar meu futuro, mudar o destino da minha família, mudei de país, né, que era um sonho que eu queria realizar, mas à base de planejamento, à base de expectativa certa, à base de muita responsabilidade, muito trabalho duro, muita disciplina, muita paciência, muita persistência, a troco disso tudo, tá? A ideia do Bootcamp, pessoal, mais uma vez, é trazer para vocês uma visão um pouco mais institucional do mercado financeiro, tá? Por que eu digo uma visão mais institucional? Existem várias formas de analisar mercado, certo? E eu, obviamente, não vou ficar mais, né? Cheguei à conclusão nesses últimos dias, eu não vou ficar mais apontando erros e apontando questões aí fora. Eu acho que eu desanimei nos últimos dias né, de ficar tentando alertar as pessoas que o que elas estão fazendo não vão levar elas a lugar nenhum. Tem um ditado antigo, né, que eu gosto muito, eu li num dos meus primeiros livros de hipnose, de programação neurolinguística, que diz o seguinte: às vezes, e é uma sátira, né? Às vezes, a melhor lição que a gente dá numa pessoa é deixar ela terminar de fazer a caquinha que ela começou a fazer. Essa é a melhor lição que a gente dá. Então, eu acho que agora está na hora de deixar as pessoas concluírem o que elas começaram, né? E se elas vão lá, vão se dar mal, e depois elas vão voltar aqui e vão ser bem recebidas e vão ser bem-vindas, e a gente vai fazer o que a gente está fazendo aqui, né, o que eu venho fazendo há mais de 16 anos e o que eu venho fazendo educacionalmente nos últimos 3, quase 4 anos. Tá? Mais uma vez, eu queria agradecer aos alunos também que estão fazendo parte disso aqui. Tá? Vocês ouviram que a tosse está melhorando um pouquinho, eu ainda estou um pouquinho rouco, né, um pouquinho fanho, porque tive que começar a tomar uns remédios mais fortes aqui, então pode ser que eu ainda dê uma tossidinha aí ao longo da live. O ran continua. Aí, foi só falar. Mas está bem melhor, graças a Deus, e a gente vai continuar e chegar e entregar isso aqui até o final. O Bootcamp, pessoal, nasceu da ideia de copiar o modelo de Bootcamp do Exército Americano. O Bootcamp, tá? Ele é um modelo de treinamento criado no Exército Americano que deixava os soldados imersos dentro de um campo de simulação de guerra nos dias que antecediam
perdão, nos dias que antecediam a guerra, tá? Para que eles ficassem num ambiente mais próximo do que eles iriam enfrentar. Esse bootcamp aqui, a ideia é essa também. A ideia é trazer para vocês para o mais próximo do que vocês vão ter que encarar no mercado financeiro, beleza? Para mostrar para vocês um caminho certo, um caminho correto, um caminho responsável, um caminho eficiente de mercado financeiro. Bootcamp é como se a gente falasse no Brasil que eu estou com os pés na lama, que eu estou com a mão na massa, na verdade, tá? Bootcamp, como se eu estivesse com as botas no campo. Eu estou com a mão na massa. Então é por isso que a gente criou, tá? Esse bootcamp, é por isso que a gente criou esse formato de treinamento gratuito aqui. E, na verdade, o bootcamp é um treinamento gratuito, introdutório, mas em formato de imersão, para elevar o nível de consciência das pessoas e ajustar as expectativas delas para o mercado financeiro. Semana passada a gente deu uma aula exclusiva que foi no grupo do Telegram. Eu vou pedir já, sem muita enrolação, tá, pessoal? Eu vou pedir já para o pessoal da monitoria aí, da equipe, colocar o link, por favor, do grupo do Telegram no topo do chat. Esse grupo do Telegram é o grupo VIP que a gente criou para essa imersão, tá? Para o Bootcamp Trader Alta Renda. Ele não vai te cobrar nada, ele não vai te vender nada, ele não vai te pedir seu cartão de crédito, ele não vai... o objetivo do grupo não é vender nada, o Bootcamp é 100% gratuito. Daqui a alguns dias, lá, a gente vai reabrir, né, algumas vagas para o treinamento, mas isso é uma outra história. O que eu quero mais uma vez dizer para vocês é o seguinte: vocês perceberam que eu estou com um discurso bem honesto com vocês. Desde o início eu falei para vocês, eu quero levar o nível de consciência de vocês para que vocês tenham ferramentas e condições suficientes para lá na frente decidir se vocês querem continuar no mercado financeiro ou não. E se vocês querem continuar no mercado financeiro com a gente ou não, tá? Eu acho que isso é justo, isso é honesto da nossa parte com você, para que você tenha as informações suficientes para decidir sobre isso, sem que eu tenha que te convencer disso, tá? Então, o Bootcamp, na verdade, tem esse intuito, tá, pessoal? Eu não quero que vocês entrem no treinamento convencidos. Eu quero que vocês entrem no treinamento decididos que isso aqui é o que vocês querem fazer da vida, isso aqui é o que vocês querem viver, isso aqui é a maneira que vocês querem ganhar dinheiro, isso aqui é a maneira que vocês querem ter uma renda extra, uma renda principal, que o mercado financeiro é o caminho para vocês. Mas você precisa ter informações suficientes para que você decida isso lá na frente. Quando a gente for abrir turma ou quando você for fazer treinamento com qualquer pessoa, com a gente ou com qualquer pessoa aí fora. O meu intuito com o Bootcamp são dois. Então, os meus intuitos são dois. Primeiro, eu tenho o objetivo de mostrar para vocês uma visão mais institucional do mercado financeiro. Por que eu digo que é institucional? Quem me ensinou, o cara que abriu os meus olhos, tá? E eu falo muito isso, e às vezes muita gente fala assim: o cara te ensinou, agora você quer vender. Não, pessoal, o cara não me ensinou de graça, não, tá? Esse legado que me passaram um dia, que me foi passado por um trader, que era um cara que ele tinha se aposentado, mas ele tinha sido um trader de tesouraria de um grande banco de investimento no mundo. E o que eu fiz com ele foi um treinamento bem longo, foi um treinamento de quase um ano, que me custou muito dinheiro, tá? Não foi de graça, não foi barato, nada disso. Então, às vezes a gente bota algum anúncio, né? Eu botei muito anúncio esse ano do legado, que era o meu projeto para esse ano, falando, esse é o meu legado, eu quero compartilhar o meu legado com vocês. Muita gente veio, né? Falar, mas o cara te passou o legado, você quer vender ele. O cara não me passou o legado, ele me vendeu o legado, porque vender conhecimento não tem nada errado com isso. Não é nada errado você monetizar um conhecimento que você gastou muito dinheiro, muito tempo, muito esforço para adquirir aquilo. Não tem nada errado com isso. Se isso fosse errado, um cara que é juiz não pode ser professor de direito. Um médico bem-sucedido não pode dar aula de cirurgia. Isso é uma crença limitante que tem principalmente na visão em países de terceiro mundo e que você raramente encontra aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui nos Estados Unidos as pessoas entendem muito mais fácil essa visão de que se eu estou te vendendo um treinamento é porque eu tenho autoridade, na maioria das vezes, eu tenho autoridade
né, através do meu tempo de conhecimento, através do meu tempo de prática, de te passar aquilo, e obviamente eu tenho que te cobrar isso, porque isso me custou alguma coisa. Tá? Eu posso te cobrar um valor caro, eu posso te cobrar um valor barato, simbólico, mas independente disso, deveria ser cobrado, porque conhecimento vale muita coisa. Então, compartilhar, monetizar conhecimento não é errado. O errado é enganar as pessoas, e a gente não faz isso aqui. Então, justamente por isso que eu quis trazer o Bootcamp para vocês terem conhecimento do que é o mercado financeiro, de como a gente vê o mercado financeiro, como a gente chega no mercado financeiro, o que a gente faz aqui dentro, qual a nossa visão de mercado financeiro, que é uma visão um pouco mais institucional de mercado. Por quê? Porque quem me treinou era um trader institucional. Eu não vou continuar, eu fiz muito esses últimos tempos para tentar alertar as pessoas. Decidi essa semana que vou parar com isso, tá? Eu não vou mais ficar, isso funciona, isso não funciona. Cara, eu tenho o que eu tô aqui para falar é a minha visão de mercado financeiro, e você acredita se quiser, se achar que é bom para você, se achar que você deve seguir por esse caminho. O que eu posso falar é, a nossa visão aqui dentro da Academia Alta Renda é uma visão mais institucional, simplesmente pelo fato de quem me ensinou era um trader de tesouraria, só isso, né? Não quer dizer nem melhor, nem pior, nem nada disso. Eu acredito no que eu faço, porque venho fazendo isso pelos últimos 16 anos, tá? 10 anos profissionalmente, 6 anos exclusivamente de mercado financeiro. Agora, se você quiser continuar tentando aí as figuras geométricas, os padrões de candles, né, os setups com nomes engraçados aí, os príncipes, os bebês e as estrelas e tudo mais, aí é com vocês, tá? Até que enfim acordou. Pede para tirar, por favor. Bruno, você manda mensagem aí, por favor? Pode tirar. Então, pessoal, perdão. Então, esse é o fato desse primeiro intuito. O segundo intuito, pessoal, né, é mostrar para vocês a expectativa correta que vocês têm que chegar no mercado financeiro para que isso funcione. Beleza? A maior parte das vezes, eu vou chutar um número, tá? 99% das vezes onde eu recebo pessoas falando sobre... Fala alguma coisa agora. Tira também. Obrigado. Onde 99% das vezes onde eu recebo as pessoas aqui falando que as coisas não estão funcionando, é porque elas têm, na grande maioria das vezes, elas têm uma expectativa errada do mercado. Essa aula de expectativa, comportamento emocional, expectativa correta, quanto dinheiro você tem que entrar para entrar aqui, quanto dinheiro você precisa para fazer isso aqui dar certo, ou se você precisa ou não ter dinheiro às vezes, eu vou fazer na quinta-feira agora, fechado no grupo de Telegram. Por que fechado, pessoal? Porque a aula de semana passada de position size e a aula dessa semana, da quinta-feira agora, de expectativas e comportamento, eu vou fazer fechado, porque eu não quero fazer no YouTube, porque sou só eu que faço isso no Brasil inteiro, tá? Quem participou da aula de position size aí na quinta-feira passada, pessoal, o que vocês acharam da aula? Você já tinha ouvido falar isso fora da Academia Alta Renda? Acredito que não. Se tem alguém falando essas coisas que eu falei para vocês fora da Academia Alta Renda, é porque já copiaram. Então, obviamente, eu vou tentar dificultar um pouco. Eu não vou impedir de que copiem, mas eu vou tentar dificultar um pouco. Então, na quinta-feira que vem, eu vou fazer uma aula, na quinta-feira agora, aliás, eu vou fazer uma aula restrita no grupo VIP do Telegram. Não vai ser cobrado, vai ser de graça, vai ser pelo Bootcamp, tá? 100% gratuito. Sobre comportamento emocional, um pouco, né? Um apanhado geral, um superficial. E mais a expectativa financeira e ajuste de expectativa financeira para você fazer isso aqui dar certo. E eu vou falar para vocês coisas que ninguém tem coragem de dizer, porque isso vai contra todos os princípios do marketing. O que eu vou dizer para vocês pode afugentar muita gente. Eu já falei aqui, tá? A pesquisa no YouTube, o cara copiou e copiou e me ensinou errado ainda. Pois é, Alisson, esse é que é o problema, né? O cara não sabe fazer, vai tentar copiar e ensina errado. Enfim. Então, pessoal,
o que eu vou falar quinta-feira para vocês vai contra todos os princípios de marketing. Muitas vezes, eu já falei isso aqui, às vezes, aberto no YouTube, e muita gente falou, pô, tá dando um banho de água fria nas pessoas. Não tô, cara. O mercado financeiro é um mercado gigantesco, é um oceano de oportunidades, é um mercado que paga bem, que dá qualidade de vida, que dá liberdade geográfica, dá liberdade financeira, tudo isso. É um caminho possível e provável. Mas, desde que você faça isso de maneira profissional, responsável, eficiente, objetiva, com disciplina, com paciência, com persistência, tudo isso. Essa é a condição, esse é o preço que o mercado financeiro cobra para você dar certo aqui, tá? Então, se você quer participar dessa aula na quinta-feira, você vai clicar nesse link, entrar lá para o grupo do Telegram, beleza? E você vai poder participar dessa aula de ajustes de expectativas. Mais um último recadinho para a gente ir para a aula, pessoal. Perdão. Mais um único recadinho antes da gente ir para a aula. A gente vai retransmitir a imersão Trader Alta Renda, o evento da parte técnica que a gente fez em julho. Se você não assistiu, e se você quiser assistir a imersão, ela também é gratuita. Ela vai ao ar dos dias 12 a 15 de setembro agora. E o link está na bio do Instagram, tá? É só você clicar lá e você pode entrar, fazer sua pré-inscrição e participar da imersão Trader Alta Renda, que é o evento gratuito que a gente fez em julho. A gente vai retransmitir no formato ao vivo, beleza? Mas é uma retransmissão, não vai ser ao vivo de novo, mas para quem não assistiu, tá aí a chance de assistir. E se você assistiu e quer reassistir, você pode reassistir também, fica à vontade, é para você, é com muito carinho que a gente está fazendo, e fica à vontade, tá? A imersão também é gratuita, ela é a finalização do Bootcamp. O Bootcamp a gente passou a parte toda introdutória, muita questão conceitual de mercado, falei sobre gerenciamento, falei do position size, vamos falar das expectativas quinta-feira. Hoje, toma nota, papel e caneta na mão, já começa a anotar, a gente vai continuar falando das leis de mercado. Eu já falei sobre as leis de oferta e demanda, agora a gente vai falar as duas outras leis para a gente fechar esse ciclo e ir para a aula da quinta-feira falando sobre ajuste de expectativa, e aí na imersão de 12 a 15 da semana que vem, você vai poder ver muito da parte técnica de como é que a gente enxerga o mercado financeiro, tá? De como é que a gente olha para o mercado financeiro do ponto de vista técnico, beleza? Então, galera, vamos começar, papel e caneta na mão. Vou pedir para vocês fazerem o seguinte, vocês que chegaram aí até agora, deem um like aí, né? A gente está começando a live efetivamente, 20 minutinhos aí de recados e avisos, enfim, mas pega a caneta aí, papel e caneta, dê o seu like, se inscreva no canal, tá? E mais uma coisa, compartilha essa live aqui, pessoal. Pega o link aí, compartilha, chama a galera, chama para a galera para entrar. A gente vai começar o conteúdo efetivamente agora. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? E eu queria pedir para vocês uma última coisinha para a gente começar, é que vocês coloquem aí no chat hashtag Trader de Ferro. Por quê? No início do ano, eu fiz um compromisso de criar, de formar ou de forjar uma geração de traders de ferro, né, que conseguiam enxergar o mercado financeiro de maneira eficiente, lucrativa e consistente. Eu acho que a gente vai chegar no final do ano com um objetivo bem bacana, com um resultado bem bacana, e é assim que a gente está se reconhecendo uns aos outros ao longo desse ano. Então, quero que você coloque aí hashtag Trader de Ferro. Hoje, especificamente, pessoal, mais uma vez, né? Faz tempo que a gente não se vê aí. Mais uma vez, parabéns aos alunos, parabéns a todo mundo das salas. Mercado americano, índice, dólar, vocês estão mandando muito bem, tá? Estão arrebentando o mercado, muitas pessoas já estão voando com as próprias pernas aí. Aqueles que ainda estão no processo, fiquem tranquilos, vocês vão chegar lá, eu acredito em vocês, eu confio em vocês. Vocês podem contar com a gente, independente do tempo, independente do prazo, tá? Vocês têm a comunidade aí que ela é vitalícia, independente do tempo do treinamento, a comunidade é vitalícia para vocês, então vocês podem contar com a gente aí, né, ad eterno, enquanto eu viver, então vocês têm que torcer para eu viver muito, mas brincadeiras à parte, parabéns a todos, eu fico muito feliz com a evolução de vocês, contem com a gente, tá bom? Vamos lá, pessoal, começando aí,
Mais uma vez, eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai falar do que são as 3 leis de mercado, tá? A primeira lei a gente já passou na semana passada, eu falei para vocês, né? Onde a gente falou da lei de oferta e demanda. O que era essa lei de oferta e demanda? Vocês lembram, pessoal? Lembra que a gente fez o formato do candle lá? Ó? Deixa eu colocar aqui para vocês. Lembra que a gente fez o formato do candle, né? E aí, a gente explicou para vocês, de repente, como é que o preço se movimentava para formar o candle. Quem lembra disso aí, bota a mãozinha para cima, fala eu lembro e tudo mais. Beleza? Ó, né? O que a gente falou? O preço abria, subiu um pouquinho, ou seja, recebia uma pressão maior da oferta, aí uma pressão maior da demanda, aí caía forte, né? Num caso de um candle de baixo, recebia uma pressão mais forte da oferta, e lá embaixo voltava a receber uma pressão maior da demanda e acabava subindo e fechando nessa mínima aqui, formando esse desenho de candle. Fizemos também um candle de alta, né? Que na verdade significava mais ou menos a mesma coisa. Então o preço tinha mais ou menos a mesma dinâmica. E eu então mostrei para vocês que o importante era entender a dinâmica do preço e não o formato do candle ou o nome do candle. O nome do candle para a gente não importa, né? O que importa para a gente é a dinâmica de preço e a formação de preço. E lembra que a gente falou o quê? Quem lembra disso aí? O que faz o preço, na sua, obviamente, em caráter de fundamento, né, pessoal? Óbvio que quem desloca preço é agressão, a gente já falou disso e tal. Mas em relação à lei de oferta e demanda, que é uma coisa mais fundamental de mercado, em relação ao fundamento de mercado, o que faz o preço se deslocar? Quem lembra disso aí? O que faz o preço se deslocar? O desequilíbrio entre oferta e demanda. Lembram? Quando ocorre um desequilíbrio nessa balança, aí o preço se desloca para cima ou para baixo. Esse deslocamento entre oferta e demanda é originário de um evento que acontece na economia, que gera um sentimento de mercado, que gera uma urgência nos players por liquidez para colocar suas posições no mercado. E essa urgência por liquidez gera uma atuação, né, ela força uma atuação dos players dentro do ativo, nos preços, que acaba formando os preços, dando a dinâmica de formação dos preços. Tá? Então, o desequilíbrio entre oferta e demanda é justamente o que provoca a dinâmica e a formação de preços, o deslocamento de preço. Vocês lembram disso aí, né? Então, a primeira lei a gente já falou, só estou dando um repasso geral aqui. Vamos para a segunda lei, pessoal. Segunda lei é a lei de causa e efeito. Está aqui, ó. Causa e efeito. O que é essa lei, pessoal? Eu tenho 3 leis de mercado básicas, tá? Lei de oferta e demanda, lei de causa e efeito, lei de esforço versus resultado. A gente vai falar de todas elas hoje. A lei de causa e efeito ela implica em dizer o seguinte: existe uma causa no mercado que provoca um efeito no mercado. Eu vou explicar esse conceito, tá? E vocês vão conseguir, quando eu explicar, aí vocês vão começar a ter uma dimensão melhor, uma dimensão mais interessante do que é a dinâmica de preços no mercado. Causa, atuação dos players. Efeito, deslocamento do preço. Tá? Causa é algum evento que acontece na economia. Efeito, deslocamento do preço. Causa, acumulação. Aqui, ó, acumulação. Efeito da acumulação, tendência de alta. Causa, distribuição. Efeito da distribuição, tendência de baixa. Entenderam? Olha só que interessante, pessoal. O que é uma acumulação? Quando o mercado cai e lá embaixo, nos seus fundos, quando a percepção de mercado, quando o sentimento gerado nos players institucionais, que são quem mandam no mercado, quem forma preço, tá?
quando eles percebem que aquilo está barato demais, eles começam a manipular mercado para gerar liquidez, para acumular as suas posições e absorver as posições do mercado, ou seja, comprar o máximo possível ali das suas posições nas mínimas para manter o preço mais baixo, porque quem quer comprar mais barato, e quem quer vender mais caro. Então eles acumulam ali embaixo, acumulam posição, e quando eles acumulam tudo que eles querem acumular, eles soltam o mercado, tum! E o mercado ganha uma tendência de alta, o mercado ganha um spike de alta, o mercado explode na alta, né? Por quê? É um efeito daquela acumulação muito forte. Quando o seu mercado chega no oposto seguinte, lá nas máximas de mercado, o que os caras fazem? Eles começam a liquidar suas posições para realizar lucro. Aqui em cima, eu já quero realizar meu lucro, tá? Porque eu venho comprado lá de baixo, ó. Então chega aqui em cima, eu faço assim, cara, tá bom o meu lucro. O que eu vou fazer? Eu vou começar a distribuir a minha posição, vender a minha posição. E quando eu começo a vender a minha posição muito forte, tá? Eu começo a trabalhar os preços para que eu consiga vender o mais caro possível. Então, muitas vezes eu vou manipulando os cenários de mercado para ir puxando o preço para cima para eu vender o mais caro, mais caro, mais caro, mais caro, mais caro, tá? E aí, quando eu distribuo toda a posição que eu preciso distribuir, quando eu vendo tudo que eu preciso vender, aí eu solto o mercado e soltar o mercado implica o mercado ganhar uma aceleração para baixo, uma vez que a posição da distribuição é muito forte. Como é que eu começo a notar isso lá no mercado, Felipe? De maneira bem prática para vocês, tá, pessoal? Amanhã, quando vocês abrirem o mercado, vocês vão começar a enxergar isso daqui, ó. Então, vocês vão começar a definir regiões. Vocês vão fazer assim, ó, presta muita atenção, tá? Vocês vão dar um zoom menos no mercado e jogar o mercado lá para o passado. E lá no passado, vocês vão começar a olhar para frente e falar, cara, nessa região aqui, ó, era uma máxima de mercado, principalmente isso aí que você vai olhar principalmente em tempos gráficos maiores, tá? 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, diário, essas coisas todas. Então, você vai falar, cara, aqui tinha uma estrutura, né, de distribuição que era uma consolidação ali em topos de mercado, em máximas de mercado. Projete isso aqui no futuro e deixe essa região marcada no futuro, porque provavelmente, é muito provável que quando o mercado volte aqui nessa região, essa região vai responder a essa distribuição, tá? E vocês vão poder notar, além disso, que após essa distribuição, ocorre uma tendência de baixa, tá? E aí, vocês vão ver uma região de acumulação também, olhando no passado, que essa região de acumulação provavelmente ela encontra algum outro lugar no passado que também foi uma região de interesse, tá? Então, provavelmente ela tem essa acumulação e depois dessa acumulação você pode ver uma tendência de alta. Presta atenção, pessoal. Existe um processo, existe um método, tá? E a gente acompanha esse método, a gente consegue fazer essa análise. Existe um método para eu avaliar se isso aqui é uma distribuição e se isso aqui é realmente uma acumulação e que hora que isso aqui vai sair desse processo de acumulação e distribuição e vai ganhar as tendências de alta e de baixa, tá? Existe uma metodologia para enxergar isso aqui, ó. Para enxergar esse rastro de atuação desses grandes players, tá? Isso foi medido, isso já é muito velho. Essa leitura já é bastante antiga, mas absurdamente eficiente. E a gente avalia muito essas condições de mercado para entender que hora que eu vou ter o efeito disso, tá? Mas principalmente, pessoal, por causa disso aqui, ó. Porque quando eu vou operar, presta atenção agora, quando eu estou operando, muitas vezes, tá? Muitas vezes, eu espero isso daqui para operar, ó. Quem já viu, eu vou dar até um zoom na tela aí para vocês verem, eu quero que vocês me respondam juntos aqui, ó. Quem já fez isso aqui na vida, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Tava essa estrutura aqui,
Aí isso aqui formou um ombro, cabeça, ombro, um ombro, cabeça, ombro, né? Ombro, cabeça, ombro, tá? Aí aqui, ó. Aí você esperou essa região aqui, ó. E a hora que rompeu essa região aqui, você foi e comprou aqui, ó. Quem já fez isso aí? Talvez vocês não, vou voltar a fazer a brincadeira. Talvez vocês não, porque vocês são perfeitos. Mas eu sofri disso um monte de tempo. E eu perdi muito dinheiro com isso, pessoal. Muito dinheiro. Eu passei 6 anos, quase 7 anos da minha vida fazendo isso aí, tomando ferro. E não entendia por quê. Porque todos os livros que eu lia falavam que eu devia fazer exatamente isso aí. E eu passei 7 anos da vida tomando prejuízo. E eu não entendia por quê. E eu perguntava e ninguém me respondia por que não fazer e por que continuar fazendo. As pessoas só me diziam o seguinte, é assim que é. E foi justamente o meu inconformismo de falar, cara, ou eu paro de fazer, ou eu paro de mexer com o mercado financeiro, porque não está dando certo, estou perdendo muito dinheiro, ou eu tenho que descobrir alguma coisa que ainda compro e ganho. André, Amazado, então faz um favor para mim, manda um ano de DARF para mim aí, que eu vou fazer propaganda sua no meu Instagram de graça, tá? Se você usa exatamente isso aqui e ganha dinheiro, eu estou te fazendo um desafio agora. Eu desafio você a fazer isso aqui, eu faço junto com você um mês. Se você ganhar dinheiro com isso aqui um mês seguido, eu faço propaganda sua de graça no meu Instagram. Tá? Ao vivo. Vamos fazer nós dois. Eu agora vou. As pessoas que chegarem aqui no meu chat agora, eu vou começar a desafiarem elas ao vivo. Tá? Para parar de conversa fiada aqui dentro. Aqui não é lugar de conversa fiada. Enfim. Ganho pouco, meu nobre. Não, ganho pouco, não. Você não ganha nada, André. Você não ganha nada. Se você ganhar, você não estava aqui, mano. Na boa. Tá? Eu estou sendo honesto com você e espero que você entenda que eu estou tentando te ajudar. Tá, pessoal? Ninguém xingando, nada disso. Ele tem o direito de falar como todo mundo tem. Eu só estou fazendo um desafio se ele quiser aceitar. Agora, isso aqui não dá dinheiro para ninguém e nunca deu e nunca vai dar. Tá? Se realmente isso aqui desse certo, a maioria de vocês não tá. Aliás, se o que vocês estão fazendo desse certo, vocês não estariam aqui. Eu tenho certeza absoluta disso, conhecendo o ser humano, conhecendo a mente do ser humano como eu conheço. Beleza? Enfim, pessoal, vamos continuar aqui. Eu passei muito tempo fazendo isso e perdendo, tá? Espera romper aqui, quando você entra comprado aqui, ó, de caras, o preço começa a avançar e dá um pullback. O que é esse pullback aqui? Realização parcial de lucro de quem está comprado desde aqui, ó. Tá? E aí, assim, você vai comprar exatamente na hora que o mercado vai respirar. Aí, quando o mercado respira, você estopa, porque você acha que você entrou errado, você entrou tarde. Beleza? Aí você estopa, o mercado volta a seu favor de novo. Começa a andar. Aí você fala, nossa, foi só estopar, o mercado continua andando. Parece que eles estão vendo minha tela. Aí quando rompe aqui, ó, aqui nesse lugar aqui, ó, deixa eu apagar para vocês verem aqui, ó. Você estava aqui. Aí quando rompe esse topinho aqui de novo, ó, aí você compra aqui de novo. Ó. Só que você compra, o mercado vai um pouquinho, volta aqui de novo, porque é mais uma realização parcial. E aí você estopa de novo, tá? E assim consecutivamente. Eu não sei quantos de vocês estão fazendo isso e o que vocês fazem, se vocês estão fazendo, eu acho que a maioria já fez ou ainda está fazendo. E eu tenho uma má notícia para dar para vocês. Infelizmente, isso aqui não funciona por vários motivos, mas principalmente por um motivo, tá? Principalmente por um motivo. Tira esse Trader 403, por favor, também, Bruno. Eu não estou te vendendo curso, não, amigo. Não faço questão nenhuma de vender curso. Aliás, é para rastrear. Fabiola, se você tiver aí, rastreia esse cara. Eu não quero esse cara no treinamento. Ponto final. A preço nenhum, tá? Vocês estão enganados comigo se vocês estão achando que eu faço isso só por dinheiro. Enfim. Então, pessoal, por vários motivos isso aqui não vai funcionar nunca. Mas principalmente por um motivo. Vocês estão operando o efeito. O que um grande player opera é a causa. Tá? Então, quando o cara vai... Existe uma maneira, um método, obviamente,
A gente avaliar a causa e começar a buscar operações aqui dentro dessa causa. Porque aqui é o lugar de montar preço. Tá? Aqui é o lugar de montar preço. Aqui não é lugar mais de montar preço. Então, varejo entra aqui. Porque varejo opera efeito. Player institucional entra aqui. Porque player institucional opera causa. Tá? Então, essa é a lei de causa e efeito. Existe uma maneira de avaliar isso aqui. Eu vou mostrar tecnicamente parte dessa maneira lá na imersão, que vai ser retransmitida dos dias 12 a 15 de setembro. Se você quiser reassistir, a retransmissão também é de graça, tá? Ela é gratuita. Você vai poder reassistir a imersão também, se você quiser. Aí eu vou falar com mais detalhes como é que você avalia essa causa da distribuição e da acumulação para você conseguir trabalhar... Só um minuto. Para você conseguir trabalhar na causa e não no efeito. Beleza, pessoal? Show! Essa foi causa e efeito, então, é a segunda lei. Mais uma vez, só uma dica antes da gente passar para a terceira lei, que é a mais legal de estudar, tá? Mais uma dica. Quando vocês forem olhar no mercado amanhã, beleza? Quando vocês forem olhar no mercado amanhã, olhem para trás. Vocês não vão olhar para trás para operar passado, não, pessoal, tá? Vocês vão olhar para trás para ter uma referência dos padrões do passado que projetam o seu futuro. Felipe, isso é mentira, isso não funciona. Blá, 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 blá. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, como é que a sua cabeça funciona. O mercado financeiro ele é a representação do comportamento de massa, tá? E o comportamento de massa e o comportamento das pessoas, ela é fundamentada em uma coisa chamada crença. Ou padrões de crenças, tá? O que são esses padrões de crenças? Crenças são os programas que rodam no seu computador e esses programas que rodam no seu computador projetam o seu futuro. Como assim, Felipe? A maneira que eu fui criado, a maneira que eu fui construído, principalmente na minha primeira infância, são as referências que eu tenho de mundo. São as lentes com que eu observo e capto as informações do mundo que vem para mim. Quando eu capto essas informações, eu tenho uma memória eu tenho os meus princípios, são as minhas verdades absolutas, tá? Que eu carrego comigo. Então, quando eu estou vivendo uma situação de vida, o meu olho capta aquela informação da situação que eu estou vivendo, joga para a minha mente inconsciente. A minha mente inconsciente busca dentro do meu sistema de crenças, das minhas verdades absolutas, tá? Quais são as referências que eu tenho para viver aquela situação de vida. E vai falar para a minha mente consciente assim, mente consciente, o que você vai aplicar para fazer ele viver essa situação de vida é esse padrão, tá? Porque é esse princípio, essa verdade absoluta. São essas crenças, é essa crença. Porque, fazendo a história curta, eu não vou entrar aqui muito em questão de psicologia, pessoal, mas fazendo a história curta, o que acontece isso aí? O que acontece com isso? O meu futuro nada mais é do que a projeção da referência que eu tenho do meu passado. Padrões. O ser humano funciona em padrões. O mercado financeiro funciona em padrões. O universo funciona em padrões. Tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Quando vocês olham para o passado no mercado, quando você tem uma referência de preço aqui, ó, a referência de preço adiante, provavelmente, por uma questão de região de interesse de negociação, provavelmente ela vai estar válida também. Tá? Raras vezes os players perdem o interesse aqui por alguns motivos e ele pode formar uma nova região de interesse. Tá? Agora, quando eu falo para vocês olharem o passado, não é para vocês operarem o passado. É para vocês terem o passado como referência para projetar o futuro. Vocês vão operar no futuro. Aliás, vocês vão operar no presente, tá? Mas você tem que ter o passado para projetar o futuro. Vocês entenderam a diferença? Beleza? Antes que, né, para não confundir. Então, sabendo disso, vocês vão voltar, dar uma olhadinha no passado, projetar o seu futuro e operar no seu presente, tá? E operar o quê? A causa.
Observa a causa, observe isso aqui sendo construído. Tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Observe isso aqui sendo construído. Observa a intenção, mais para compra do que para venda, ou aqui em cima, mais para venda do que para compra. Observa a intenção. O que você está buscando observar no mercado é isso aqui, ó, intenção. É essa intenção que vai refletir na dinâmica de preços, porque essa intenção é o evento gerado a partir da urgência por liquidez, gerado de um sentimento de mercado que foi gerado de algo que aconteceu na economia. Essa cadeia de eventos leva a deslocamento de preço. E quando você entende essa cadeia de eventos e percebe a intenção, aí você começa a operar a causa e não o efeito. Ou seja, você está antecipando o mercado. Você não está prevendo o mercado. Prever o mercado é impossível, tá? Você está antecipando o mercado. Antecipando quer dizer estatística, probabilidade. Existem mais chances disso aqui subir do que cair, de acordo com a minha análise. Probabilidade. Só isso. O mercado é uma grande matemática, o mercado é uma grande estatística, tá? Vamos seguir adiante. Terceira lei, galera. Lei do esforço versus resultado. E quando a gente está olhando esforço versus resultado, eu vou chegar numa situação que eu falei com vocês aqui várias vezes, né? E eu venho conduzindo vocês por essa dinâmica para chegar nesse ponto aqui da aula e explicar para vocês o seguinte: só o volume pode confirmar a dinâmica de preços. Quem lembra lá no início, lá quando a gente começou o bootcamp, e eu venho repetindo para vocês o seguinte: o mercado financeiro inteiro só dá para a gente 3 informações: preço, tempo e volume. Expliquei para vocês por quê. Expliquei para vocês a saída da fita lá no início dos mercados modernos. Expliquei para vocês, inclusive, como uma análise técnica foi construída em cima desses 3 parâmetros. Quem lembra disso aí até agora? Se você não assistiu essas aulas todas, quando terminar isso aqui, você vai voltar e reassistir todas as aulas do Bootcamp, tá? Porque é importante que você reassista isso para você conseguir entender a aula que eu vou fazer na quinta-feira lá dentro do grupo fechado do Telegram. Inclusive, o link está aí no topo do chat. Se você quiser, você já pode fazer parte. É só clicar no link e entrar lá para o grupo do Telegram. Lembrando que não vai cobrar nada, o grupo do Telegram é gratuito, o Bootcamp é gratuito, enfim, vocês já me ouviram falar tudo isso aí, tá? Eu vou fazer a aula fechada porque eu não quero que as pessoas copiem isso aí fora, beleza? Enfim, tá? Preço, tempo e volume. E todos os indicadores que a gente usa, inclusive o gráfico, são indicadores para ler um desses 3 componentes ou os 3 componentes em combinação. Como assim, Felipe? Gráfico é indicador? É. Gráfico é um indicador de preço. E pode ser um indicador de tempo também. O gráfico, por exemplo, de Candle que a gente conhece, pessoal, é um indicador de preço mais tempo. Se você usa um gráfico de Renko, eu não gosto, não uso, não acho eficiente, mas tem gente que usa. Se você usa um gráfico de Renko, ele é um indicador de preço. Ele não conta o tempo na indicação, mas ele continua sendo um indicador. Todo gráfico é um indicador de preço e tempo, ou só de preço. Vocês entenderam isso agora? Tá? Qual que é a grande sacada? Então, a análise técnica, né? Qual que é a grande sacada? Qual que é a grande jogada do negócio? A análise técnica, lá nos seus primórdios, nos seus princípios, ela avalia esses 3 componentes desde o início, tá? Ela avalia esses 3 componentes e dá para a gente uma referência da dinâmica de preços e de uma provável estatística nos preços, de uma provável intenção nos preços. Tudo que eu quero achar quando eu analiso preço, tempo e volume, tudo que eu quero descobrir é a intenção da atuação dos players, porque a intenção vai me dar a direção dos preços. Anote isso aí, tá? Anote isso aí que isso é importante. Beleza?
Então, assim, tudo que eu quero analisar, quando eu vou fazer uma análise técnica, discricionária, por exemplo, que eu vou analisar preço, tempo e volume, tudo que eu quero saber, ou tudo que eu quero descobrir, é a intenção dos players que vai me dar a direção, que vai me dar a direção dos preços, ou a possível, percentualmente falando, em estatística, tá? Estatística. Qual a estatística provável da direção dos preços, do movimento dos preços? Beleza? Olha só agora. Vamos juntar as três peças agora para a gente chegar no final da análise técnica discricionária e vocês vão entender por que está essa palavrinha aqui, tá? E aí, eu vou abrir a tela com vocês aqui e vou mostrar de maneira prática o que eu estou falando, beleza? É assim, ó. Quando eu analiso o price action, deixa eu fazer de forma diferente aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Só um minuto. Quando eu analiso o price action, pessoal, o que é price action? Price action não é... Eu ouço muita gente tratar price action como se price action fosse um setup, né? A price action não é um setup, tá? Price action é uma análise. Price action é uma teoria. Price action, ação dos preços, movimento dos preços, dinâmica dos preços. Então, o price action, a única coisa que o price action me mostra é a dinâmica dos preços, a ação dos preços. Ou seja, o price action me dá onde os players estão negociando. O price action me mostra o lugar que eles têm interesse em negociar ou que eles estão com interesse em negociar. Anote isso aí, pessoal, porque isso aí foi uma virada de chave para mim que me deu um entendimento muito mais profundo de mercado, tá? E vocês não vão ver isso em nenhum livro. Então, o price action me dá o lugar onde os players querem negociar. O volume vai me dizer a direção para que eles querem negociar. Ou seja, a direção. E é isso que a gente vai falar aqui nessa aula de hoje, tá? Então, o volume vai me dizer... Ó, então, eu pego o price action e falo assim, cara, eles estão negociando aqui e o volume me mostra aqui, mas para essa direção, com essa intenção, tá? E o fluxo, que a gente também usa, me mostra o momento. Ou timing, né? Você pode chamar de timing. O fluxo diz assim, agora. Tá? Então, quando eu junto essas três análises, que é o que a gente faz quando a gente fala de análise técnica discricionária, tá? Então, assim, o price action me diz onde, o volume me diz a direção e o fluxo me diz o time, o momento. Quando eu junto essas três coisas, é como se o mercado me dissesse assim, ó, os players estão negociando aqui, para aquela direção, agora. É isso que eu quero entender, para tentar desvendar esse mistério, que é a intenção dos players que provoca a dinâmica de preço. Beleza? Tá tudo certo aí até agora? Então hoje, pessoal, a gente vai entrar nessa lei do esforço versus resultado, que é justamente a lei que trata do volume em relação ao preço. VSA. O que quer dizer VSA? Vou escrever para vocês, para ficar de dados, vocês escreverem, ó. Volume Spread Analysis. Escrevi errado. Espera aí. É o contrário aqui, ó. Analysis. Acho que é. Confere aí, Gustavo, por favor. Bom, se tiver, depois eu arrumo aqui. Enfim. Volume Spread Analysis. O que quer dizer isso, pessoal? VSA é a análise entre preço e volume.
Mas não só o preço em si. Spread é o contrário mesmo. O Milton já resolveu para a gente aqui. Vou mudar então, Milton. Só um pouquinho aqui, cara. Obrigado, viu, pela ajuda. Vamos lá, ó. Te escrevi certo da primeira vez. Tá vendo como é que a mente da gente prega peça? Da primeira estava certo. Valeu, Milton. Obrigado, velho. Então, vamos lá. Olha só. A análise entre preço e volume. Spread é o preço, volume, volume. Mas o spread aqui, ó, essa palavrinha spread ou spread, né? Ela não quer dizer só o preço pontualmente. Spread é a diferença entre o melhor e o pior, ou o preço mais alto e o preço mais baixo. Essa diferença, esse deslocamento de preço. Isso que é um spread. Então, por exemplo, quando o preço sai de 10 e vem para 1, ou sai de 1 e vem para 10, esse 9 aqui, ó, essa diferença de 9, isso aqui é o spread de preços. Essa variação de preços. Isso é o spread. Então, quando eu falo sobre volume spread analysis, na verdade, eu estou falando o quê? Eu estou falando da análise entre o volume e o deslocamento de preço. Olha só que interessante. Mas o que eu quero ver a partir disso aí? O que eu quero enxergar a partir do VSA, pessoal? Isso aqui, ó. Se o preço em relação ao volume está coerente ou incoerente. Se existe uma validação ou se existe uma anomalia. E é isso que a gente vai ver hoje. A relação está válida ou existe uma anomalia na relação? Tem alguma coisa errada na relação, tá? E é isso que o VSA mostra para a gente, e é justamente essa a lei do esforço versus resultado, que isso, na verdade, essas três leis, na verdade, pessoal, elas não são uma lei só de mercado financeiro, não, tá? Elas são uma lei geral de mercado, uma lei de economia, tá? E vocês podem muito bem enxergar ou ouvir falar dela em outras situações de mercado também. O fato é, a gente vai avaliar hoje essa relação entre preço e volume para chegar nesse contexto de validação ou anomalia. Anota essa frase aqui para mim, por favor, ó, porque isso é que vai... É ao redor dessa frase que vai circular todo o nosso entendimento do VSA. Só o volume pode realmente confirmar a dinâmica de preços. Isso não é uma frase criada por mim, nem dita por mim, não, tá, pessoal? Essa frase é uma frase batida e comentada nos primórdios ali da análise técnica, tá? Que a análise técnica foi fundamentada em cima desses três parâmetros, e a própria análise técnica diz que só o volume consegue confirmar a dinâmica de preços. Só. Ou seja, se você não usa o volume para confirmar a dinâmica de preços, você pode estar fazendo qualquer outra coisa. Eu inventei uma estratégia para mim, eu inventei uma análise nova para mim, eu vou chamar essa análise de análise técnica do Felipe. Sei lá, tá? Mas a análise técnica do jeito técnica verdadeira não é. Se você não usa preço, tempo ou volume, ou um dos três ou os três, você pode estar fazendo qualquer outra coisa, mas a análise técnica você não está fazendo. Então, se você me diz, por exemplo, tá? Só para a gente finalizar aqui, para a gente ir para a tela mesmo. Se você me diz que preço não importa, você já quebrou, você não está fazendo análise técnica. Se você opera um gráfico de Renko, por exemplo, um gráfico atemporal, você está ignorando o tempo. Não importa. Tá? Análise, você pode estar fazendo qualquer outra coisa, beleza? Mas análise técnica não é. Se você diz, como eu ouço muita gente falar aí fora, que volume não funciona porque o volume é atrasado, é o passado, você está fazendo qualquer outra coisa, menos análise técnica. Tá? Isso aí é conceito, pessoal. Isso aí não sou eu. Enfim, está nos livros, é só vocês pegarem a história da análise técnica, os 5 titãs do mercado, que foram
a Elliott, Gunn, Dow, Mary e DeMille. Você pega os 5 titãs do mercado, estuda a obra deles todas, eu já estudei, e vocês vão ver que nenhum deles, os pais da análise técnica, né, que a gente conhece aí, sempre eles criaram a análise técnica fundamentada em preço, tempo e volume. Tá bom? Então vamos passar adiante, pessoal. O que eu quero dizer com validação? Tá? É sempre a coerência e a incoerência. E agora, para quem não viu essa aula ainda, agora a mente de vocês vai fazer um estalinho assim, ó. Tum, opa! Sabe por que vai fazer um estalinho? Presta atenção. Porque eu tenho certeza que vocês já viram isso, vocês não tinham prestado atenção, a mente de vocês nunca tinha direcionado os olhos de vocês para isso, apesar de vocês provavelmente terem, quem já está no mercado vê isso o tempo todo acontecer, tá? Mas como ninguém tinha chamado a atenção disso para vocês, beleza? Agora pode ser que dê um estalinho aí, fala, caramba, realmente, eu vejo isso todo dia, nunca tinha me atentado para isso. Então vamos ver se vai acontecer com vocês e no final da aula eu pergunto, tá? Olha só. Tá vendo esse volume sendo aumentado aqui, ó? Beleza? Ué, como é que eu risquei esse trem aqui? Olha que interessante, rapaz. Bom que eu não sei apagar agora. Bom também. Tá vendo esse volume sendo aumentado aqui, ó? Certo? Esse volume aumentado aqui, ele tá coerente com a evolução dos preços, ó. Beleza? Olha só, volume aumentando, volume crescente, o spread crescente e as velas, ó, né? Ou seja, o spread do preço aumentando. Então, quanto mais o mercado vai evoluindo, mais quanto mais o spread dos preços vai aumentando, mais você vê o volume aumentando junto, porque o volume está empurrando os preços naquela direção. Ele tá fazendo squeeze de preços, ele está empurrando o preço naquela direção. Tá? Olha só para vocês verem que diferença que dá isso aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção aqui, ó. Preços avançando, volume diminuído. Pergunto a vocês, que cenário que é isso aí, pessoal? Pensa comigo aqui. O preço está aumentando. O preço está aumentando, o spread de 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 preço está aumentando, o volume não acompanha, não acompanha, não acompanha. O que acontece? De repente, o preço faz assim de uma vez, ó. Buf, desaba de uma vez. Por que isso acontece? Aí, Gabriel, matou a charada. Isso é uma exaustão. Imagina um carro subindo uma ladeira, pessoal. Acaba a gasolina. Mas se ele está embalado, ele vai continuar subindo mais um pouquinho, tá? Mas esse mais um pouquinho ele dá aquele estilingado, ele vai e volta de uma vez, tá? Ele vai e volta de uma vez. Ele vai e volta de uma vez. Exatamente, Jamerson. Acabou o combustível do mercado. Então, é assim que vocês avaliam uma exaustão. Esses conceitos de exaustão e absorção, e eu vou mostrar para vocês hoje também, são conceitos que eu vejo as pessoas explicando aí de maneira tão complexa. Gente, assim, é uma dificuldade de entender exaustão e absorção, não sei o quê. E é um conceito tão simples e tão natural, tá? É tão óbvio que vocês vão, a partir de agora, vocês vão conseguir enxergar de maneira muito mais objetiva esses conceitos, tá? Então aqui, ó, isso é um conceito de exaustão. Vocês estão vendo por quê? Entenderam agora? Quem entendeu aí o conceito de exaustão? Simples, né? Ou seja, o preço continua indo, mas não tem mais força. Não tem mais isso. Qual que é a lei que a gente está vendo? Não é esforço e resultado? Tem resultado. Opa, perdão. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Olha só para vocês verem, pessoal. Tem resultado, mas não tem esforço.
O resultado está aí, ó. Ué, mas espera aí. Um resultado sem o esforço devido para aquele resultado, isso é uma anomalia. Tá? Isso é uma anomalia. Ao contrário do anterior, que vocês podem ver, né? Aqui, ó. Que a gente tinha um esforço coerente com o resultado, isso é uma validação. Então, quando eu estou validando o preço, quando essa dinâmica continua, o volume continua aumentando e o spread de preço também é correspondente, ou seja, o resultado é coerente ao esforço, eu tenho uma validação. Tá? Quando eu tenho um resultado que não é correspondente ou não é coerente ao esforço, eu tenho uma anomalia. E nesse caso, eu estou vendo o spread aumentado, tá? Mas não necessariamente precisava ser assim. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Diferente dessa figura aqui, pessoal, que vocês estão vendo na tela, vamos supor que eu tivesse isso aqui, quer ver, ó? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Deixa eu desenhar de azul aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Assim, 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 assim. Tá vendo que o spread de preço está diminuindo? Tá todo mundo conseguindo enxergar aí? Tá, né? Agora vamos supor que eu tivesse um volume assim, ó. Assim, 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 assim. Ué, cara, mas isso também é uma anomalia. Se o resultado... Opa, perdão. Se o resultado ele não é coerente ao esforço, isso também é uma anomalia. O que é essa situação aqui, pessoal? Essa situação aqui é uma exaustão. E essa aqui, ó? O que é essa situação aqui, ó? Quando eu tenho um aumento abrupto de volume e o preço não sai do lugar. Ah, minha tela está na frente, né? Pronto, pessoal. Aqui, ó. Quando eu tenho um aumento abrupto de volume e o preço não sai do lugar. Que situação é essa aqui, ó? Exatamente. Isso é uma absorção. Tá? Dá uma olhada aqui, galera. Imagina que tem alguém comprando, empurrando os preços, comprando, e o preço simplesmente não sobe. É como se tivesse alguém aqui em cima, tivesse colocado uma tampa aqui, ó, e dissesse assim, cara, daqui não vai passar mais, porque eu tenho que distribuir essa posição daqui e eu tenho que vender tudo aqui. Então, tudo que você comprar, eu vou vender para você. Se quer comprar, eu estou vendendo para você. Quer comprar, eu estou vendendo para você. Só que como eu sou vendendo muito maior do que você é comprando, eu não deixo os preços passarem. Imagina a situação inverso, tá? Imagina, vou desenhar aqui do outro lado para vocês, ó. Vai ficar bem claro a situação também, ó. Imagina isso aqui, ó. Ó. Imagina isso aqui, ó. Tá? Agora imagina isso aqui, ó. Beleza? Olha lá, pessoal. Imagina que o cara tá vende, 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 vende. É como se eu estivesse colocando uma bandeja aqui embaixo e falar, cara, pode vender tudo que eu vou comprar tudo que você tiver, não vai passar daqui. Se tudo que você tem para vender eu conseguir comprar, o preço não sai do lugar. Porque o mercado financeiro não é um jogo de soma zero, para um comprar, um tem que vender. Então, se eu tenho tudo para vender e tem alguém no mesmo preço querendo comprar tudo de mim, o preço não sai do lugar, porque a gente acorda no preço, a gente combina no preço e eu não deixo o preço sair do lugar. Então, como é que eu vejo a reação do preço nisso aí? Eu vejo o preço perdendo o spread, diminuindo o spread, e eu vejo um volume aumentado. Então, muitas vezes eu vou ver um volume aumentado sem deslocamento do preço. Isso aqui é uma absorção. Tá? Lá na imersão dos dias 12 a 15 de setembro,
agora, semana que vem, eu vou dar um apanhado geral mais profundo disso aqui, como é que vocês conseguem aplicar isso aqui no mercado operacionalmente. Tá? Então, se você quiser assistir, você pode assistir a imersão de novo, tá? Você está convidado para assistir a imersão de novo. A gente vai retransmitir e eu vou pegar esse conceito de absorção e exaustão e vou aplicar mais, porque lá eu tenho mais tempo, eu vou aplicar melhor para vocês essa situação de maneira, né, técnica no mercado, prática no mercado, tá? Então vocês vão ver isso aqui melhor. Mas já fica com esse aí na ideia, porque é assim que vocês conseguem entender esses conceitos. Podemos passar adiante, pessoal? Vocês entenderam isso aí? Para a gente ir finalizando aqui. Agora, olha que legal, pessoal. Deixei isso aqui para o final, tá? Para dar aquele cliquezinho que eu falei na cabeça de vocês. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui são as famosas barra elefante. Quem de vocês, presta atenção, quem de vocês já viveu isso aí, ó? Setup da barra elefante. Quando dá uma barra elefante, uma barra de impulsão, né? É uma... eles falam, eles chamam outra coisa também, é barra elefante ou barra de força. Dá uma barra de força, aí no rompimento da barra de força, você compra ou vende no extremo do rompimento na sequência, né? É uma setup de continuação ou continuidade de tendência, tá? Cara, isso tá... Não sou eu que estou dizendo isso não, tá, pessoal? Isso está nos livros de análise técnica. Está nos livros de análise técnica, tá? Sou eu que estou dizendo, não. Eu fiz o levantamento estatístico disso por vários anos. Isso é a taxa de eficiência do setup da barra de força. Eu fiz o levantamento disso estatístico por vários anos, por mais de 5 anos. Tá? Você vai comprar no extremo da barra de força e vai... Espera, só um minuto. Você vai comprar no extremo da barra de força e vai tomar um stop aqui no meio dela. 75% das vezes você vai ser estopado. Isso é estatística, não sou eu que estou dizendo, não. Tá? Façam se quiser, acreditem se quiser, se não quiser, não acreditem, continua operando isso aí, tá tudo certo. Só que, quando eu fui fazer esse levantamento, sabe uma coisa que eu percebi? Que 60% das vezes, 60% das vezes, as barras de força não tinham força. Como assim não tinha força, Felipe? Assim, ó. Eu vi essa situação aqui, por exemplo. A barra de força, o resultado está aqui. Mas o esforço não é correspondente. Felipe, então por que essa barra explode? Por que ela sobe rápido assim? Eu vou explicar para vocês o conceito. Lembra do conceito lá atrás de liquidez e volatilidade, pessoal? O que eu falei lá atrás? Olha só para você ver a gente juntando o quebra-cabeça. E agora vai dar aquele start na mente de vocês. Agora vai dar aquele tum na mente de vocês. Tá? Olha só. Lembra que eu falei lá atrás e mostrei para vocês, inclusive, com o Superdom ali, a liquidez da tela. E eu disse para vocês o seguinte, quanto maior a liquidez, menor a volatilidade. Quanto menor a liquidez, maior a volatilidade. Por quê? Porque a hora que entra um cara grande ali tomando preço, ou batendo preço, entrando, comprando ou vendendo, como tem baixa liquidez, ele tem que arrastar muitos níveis de preço para consumir a liquidez que ele precisa para entrar. Vocês lembram disso? Quem lembra disso aí? Bota isso aí. Quem lembra, bota a mãozinha aí. Lembra? Pois é. Quando eu não tenho o esforço necessário, a barra pode ir lá para cima, ela pode ter um spread alto, porque falta liquidez. Não tem ninguém querendo negociar nesses níveis superiores de preço. Não tem ninguém querendo negociar dali para cima. Como tem pouca gente querendo negociar, quando o cara entra comprando, ele lambe o book, ele raspa o book, no termo técnico é raspar o book, tá? Ele raspa o book assim, ó. E aí o preço vai lá longe. Só que o preço vai lá longe, mas não tem força para continuar indo. Aí ele volta. E aí você entra comprado aqui, ó.
Na maioria das vezes ele ainda faz uma renovaçãozinha de máxima aqui, ó, só para enganar os trouxas, como diz lá no Goiás. Engana os trouxas e volta aqui, ó. Quem já viveu isso aí, pessoal? Eu não sei vocês. Eu sofri disso demais da conta. Eu sofri desse mal aqui por anos. Eu tomei prejuízo com isso aqui, ó. Muito e muito e muito tempo. Tá? Sem conseguir entender que existia uma relação entre preço e volume. Vocês querem ver mais coisa? Dá uma olhada. Não acabou ainda não, pessoal. A gente vai mais fundo. Eu vou ajudar. Hoje eu vou ajudar, inclusive, meu concorrente que está ensinando para vocês um setup aí que eu vou tentar ajudar ele. Mas, enfim. Difícil ajudar esses caras, mas eu vou tentar. Aqui, ó. Então, isso aqui, pessoal, é uma anomalia. Tá? Isso aqui é uma anomalia. Isso aqui é uma validação. Isso é uma barra de força. Por que é uma barra de força? Ora, porque tem força. Olha o esforço, olha o resultado. Tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Olha o esforço, olha o resultado. Isso é uma validação. Olha o esforço, olha o resultado. Isso aqui é uma anomalia. Mas isso é meio óbvio, tá? Só que quase ninguém enxerga o mercado dessa forma. E amanhã, quando você começar a enxergar isso, você não vai cair mais nessa armadilha aqui, ó. Você caiu até hoje, que eu caí tantos anos. Então, você não vai cair mais nessa armadilha. Armadilha. Nessa armadilha. Não, brincadeira. Você não vai cair mais nisso, tá, pessoal? Enfim, olha para você ver o contrário do spread, né? A relação. Então, quando eu tenho um spread pequeno, mas eu tenho um esforço muito grande, isso aqui também é uma anomalia. Porque o normal é ter um spread curto e um esforço curto. Agora, galera, mais interessante que isso, vamos botar isso na prática? Me ajuda aí no chat, por favor. Dá uma olhada aqui. Galera, dá uma olhada aqui. Se eu tenho um esforço pequeno e um spread de preços alto, isso aqui é o quê? Exaustão ou absorção? Agora vocês já vão conseguir saber. Acabou a força do mercado. Isso aqui é uma? Isso aqui é uma? Hã? Exaustão. Muito bem. Por outro lado, se eu tenho um alto esforço, mas eu tenho um baixo deslocamento de preço, tem uma baixa variação de preços, isso aqui é o quê, pessoal? Isso aqui é uma absorção. Vocês conseguem entender agora? Viu como é que o conceito é fácil? Então agora vocês não vão ser mais enganados por essas situações aqui, ó. Tá? Porque isso são, inclusive, situações de possível inversão de fluxo, tá? Ou inversão de preço. Possível. Tem mais coisas para olhar. Beleza? Mas olha só que coisa mais interessante. O mesmo conceito que você aplica num candle só, você pode aplicar no movimento. Como assim, Felipe? Isso aqui é uma harmonia, é uma validação ou é uma anomalia? É uma mentira. Isso aqui, ó. Beleza? Isso aqui é uma anomalia ou é uma harmonia? É uma validação. Isso é uma validação. O spread de preços está aumentando e o esforço também está aumentando. Certo? Agora, se por acaso eu tivesse isso aqui, ó, dá uma olhada aqui. Imagine aqui comigo, ó. Eu fiz isso aqui de propósito, tá, pessoal? Imaginem. O que é isso aí agora, pessoal? O que vocês acham que é isso aí agora? Do que a gente está tratando? O spread continua aumentando, mas agora não tem esforço.
Isso aqui é uma exaustão. Beleza? Outra coisa. Imagina, vamos desenhar outra situação. Agora imagina que a gente tem essa situação aqui, ó. Agora eu tenho essa situação aqui, ó. Tá? Vou apagar tudo aqui para não confundir. Pessoal, isso aí é o quê? Isso aí também é uma anomalia? É, ué. Olha aqui. Eu tenho um aumento do esforço, mas o meu resultado não é coerente. Isso é uma anomalia. Nesse caso, essa anomalia é uma absorção. Aí, vocês já estão craque. Ó. Quem disse que mercado financeiro precisa ser difícil? Quem disse que conceito fundamental, conceito importante, profissional, institucional de mercado financeiro precisa ser difícil? O mercado financeiro não é difícil. O mercado financeiro é complexo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E complexo não quer dizer que tem que ser difícil. Tá? Vamos continuar, que agora vocês vão ver a fase final da coisa. Beleza? Olha só para vocês verem isso aqui, ó. Dá uma olhadinha aí. No movimento inteiro, o volume aumentado, ou seja, eu tenho um aumento gradativo do esforço. E eu tenho evolução dos preços, eu tenho uma validação. Agora, quando eu tenho a diminuição do esforço, mas eu tenho um avanço de preços, mesmo que seja na baixa, eu tenho uma anomalia. Por que eu quis dizer isso aí para vocês, pessoal? Presta muita atenção numa coisa que agora eu vou dar uma dica bacana para vocês, tá? Presta atenção. Imagine isso daqui, ó. O mercado financeiro vem subindo. Vem subindo. Tá? Na teoria, eu tenho que ter o meu volume. Aumenta, diminui. Aumenta, diminui. Aumenta. Certo? Só que, pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Imaginem só se acontecesse isso daqui, ó. Eu tivesse um volume que tivesse começado a subir, fosse, aí parou. Aí quando o preço retorna aqui, ó, ele aumentasse, e aí nesse avanço de preço ele começasse a diminuir aqui, ó. Ora, se o mercado está subindo e o volume está caindo, eu posso acreditar nesse movimento, sim ou não? Eu posso continuar comprando aqui, pessoal, aqui está na hora de vender ou sair da posição? Respondam aí. Com um pouquinho que vocês já aprenderam, respondam aí. O mercado financeiro precisa ser difícil, pessoal? Conceitos importantes profissionais e institucionais de mercado financeiro não são difíceis. Não tem nada de difícil, ele é complexo. Tá aí, ó, tá vendo como é que vocês aprenderam rápido? Beleza? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, pessoal. Dá uma olhada comigo aqui. Eu vou compartilhar Espera só um pouquinho. Vou compartilhar um negócio com vocês aqui. Deixa eu só... Eu vou abrir a... Eu esqueci de abrir a tela aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Só um minuto, tá? Vou colocar o dia de hoje. Tá, galera? Ah, não está compartilhando, né? Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo a minha tela aí? Show! Isso aqui é o dia de hoje no índice futuro. Tá, galera? Presta bem atenção nisso aqui, ó. Dá uma olhada. Dia de hoje no índice futuro. Olha só. Mercado desabou nas 2 primeiras horas do dia. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem um negócio aqui.
O mercado desabou nas primeiras horas do dia, tá? Dá uma olhada nisso aqui. Toda hora que o mercado cai, tem um acréscimo de volume. Toda hora que o mercado faz o pullback, tem uma redução de volume. Beleza? Pullback, redução de volume. Avanço, aumento de volume. Vocês estão conseguindo perceber isso aí, pessoal? Conseguiram perceber essa diferença aí? Tá? Olha aqui, ó. Pullback. Pullback. Ah, saco, cara. Só um minuto, pessoal. Aqui, ó. Pullback, redução de volume. Avanço, aumento de volume. Beleza? Coerência. Então, olha só que legal, galera. Presta atenção. Os meus pullbacks, se eu quero comprar os meus pullbacks, o meu pullback tem que ter um volume diminuído, independente de ele estar na alta ou na baixa. Quem aí já viu aquela setup do retorno na média de 20, que é clássico nos livros de análise técnica, e que o pessoal toma prejuízo, porque o cara faz 1, 2, 3 certo, e quando ele vai fazer o quarto, ele toma prejuízo e perde tudo que ele ganhou. Quem já viu isso aí? Quem já operou isso aí? Eu já operei isso aí, hoje não opero mais isso. Tem coisa infinitamente mais eficiente que isso, né? Que dá mais dinheiro do que isso. Mas, enfim, aqui, ó, quais são os pullbacks que eu vou entrar na continuidade? Os pullbacks que, sabe a bandeirinha que o cara faz aqui, ó? A bandeirinha na média de 20 que o cara faz aqui, ó? A bandeirinha na média de 20 que o cara faz aqui, ó? Eu só vou entrar nessa bandeirinha se o pullback tiver com baixo volume. Pronto. Porque as chances do mercado continuar são infinitamente maiores. Por quê? Por causa da intenção. Quando eu vejo um pullback com volume aumentado, quer dizer que essa intenção, que houve um giro, ou uma inversão dessa intenção. Só isso. Qual que é a dificuldade nisso? Me conta aí. Quer ver mais? Vamos ver mais? Esse foi o dia de hoje. Vamos ver um dia para trás aqui. Olha aqui, ó. Dia de ontem, tá? Dá uma olhada aqui, pessoal. Dia de ontem. Mercado, aqui, ó. Abre aqui, ó. Mercado subiu. Tá? Mercado subiu. Vamos lá. Esse pullback aqui, bandeirinha. Decréscimo de volume. Aí o mercado renovou a máxima aqui, ó. Beleza. Renovou a máxima e voltou para fazer um pullback. Vamos supor que ele estivesse encontrando a média de 20 aqui. Opa, mas peraí. Esse pullback aqui teve um aumento de volume. Olha lá, diferente do anterior. Vocês estão conseguindo notar isso aí? Dá para ver aí, Bruno? Estão conseguindo notar isso aí? Pois é, galera. Então, esse pullback aqui, ó, eu não entraria na bandeirinha nesse pullback. Por quê? Porque o volume está aumentado. Houve uma inversão da intenção no mercado. Ah, mas pode continuar subindo? Pode, o mercado é soberano. Agora, estatisticamente, as chances disso aí continuar caindo são imensas. Por quê? Porque houve uma inversão da intenção. E olha o que aconteceu depois com o mercado. O mercado realmente caiu e continuou parado a tarde inteira, até fechar. Tá? Quer ver mais? Vamos ver mais um? Antes de acabar? Ah, tá travando aqui, ó. Saco desse computador, viu, cara? Vamos ver mais um aqui. Ó, anteontem, fiz hoje, ontem, anteontem. Não tô nem pulando os dias, tá, pessoal? Peguei agora assim na sequência, tá? Ontem, hoje, ontem, anteontem, tá? Vocês podem ver na sequência. Isso vai acontecer todo dia, tá bom?
Dá uma olhada aqui nesse aqui, pessoal. Olha a diferença de um para o outro que eu marquei, ó. Dá uma olhada, tá? Olha só. Tá vendo esse pullback aqui? Show. Esse pullback aqui, ó, tem um decréscimo de volume. Bacana. Esse aqui, esse pullback aqui, eu continuaria na tendência nele. Tá? Dá uma olhada aqui, pessoal. Esse movimento aqui, aí renova mínima aqui. Esse movimento de pullback, passei por cima do trem, vocês não vão conseguir ver. Pera aí. Tá vendo como esse movimento... Tá vendo como esse movimento de pullback aqui, ó? Olha o aumento de volume dele aqui, ó. Ou seja, nesse ponto de mercado aqui, ó, já há uma inversão de preços. Eu não vou vender esse rompimento aqui mais de jeito nenhum. Olha a armadilha aqui, ó, que eles chamam de bear trap, armadilha de urso. O preço bate lá e volta, tá? Pum, bate lá e volta. Olha a diferença para o outro lado. Olha a dinâmica de preço, o volume aumentando na dinâmica de preços, coerente, pullback, bandeira. Posso comprar esse pullback? Posso comprar esse pullback. Tá? Isso aqui, galera, que vocês estão vendo aí, tudo isso aqui que vocês estão vendo, os caras estão entregando para vocês aí, cobrando 3, 4 mil reais para ensinar isso aqui para vocês, estão ensinando errado. E mais, tem um monte de gente falando que isso é difícil, isso é complicado. Isso é o básico do básico do básico do básico, galera. Por que eu estou mostrando isso de graça para vocês? Porque isso é o básico do básico do básico. Tá? Então, se você quer entender mais sobre isso, você vai clicar nesse link que está no topo do chat, vai entrar no grupo do Telegram, porque quinta-feira agora a gente vai ter uma aula VIP nesse grupo do Telegram. Mais uma vez, refrisando, não é pago, nada vai ser vendido para vocês, o cartão de crédito de vocês não vai ser pedido, nada disso. O Bootcamp é gratuito. Mais para frente, depois de a gente retransmitir a imersão, a gente vai abrir turma, tá? Mas aí é outra história. O Bootcamp é 100% gratuito. Eu quero que vocês acompanhem o Bootcamp até o final e tem que fazer essa aula que eu vou fazer quinta-feira, porque essa é a aula mais importante de todas, beleza? Por que é a mais importante de todas? Porque eu vou dar justamente o componente final, que é o componente comportamental para vocês entenderem por que vocês estão aqui dentro, como é que vocês vão lidar com isso aqui emocionalmente, quais as expectativas que vocês têm que ter para fazer isso aqui dar certo e como é que vocês têm que ajustar essa expectativa para fazer isso aqui dar certo. Quanto dinheiro que você precisa, quanto dinheiro que você não precisa. Você precisa de dinheiro? Será que você precisa de dinheiro para começar? E se você não tem dinheiro, tem alternativa? Tem. Só que você precisa de conhecimento para poder acessar esse dinheiro que você não precisa ter. Entendeu? Mas até para isso você tem que ter conhecimento. O que eu digo é o seguinte, mercado financeiro, com conhecimento, você não precisa de dinheiro. O dinheiro está todo aqui dentro, você está no mercado financeiro, a gente negocia dinheiro. Agora, sem conhecimento, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você vai perder ele todo aqui. Tá? O link está no topo do chat, vocês podem fazer parte aí do grupo do Telegram. Esse grupo é VIP, é um grupo pro Bootcamp, onde a gente vai dar aula quinta-feira. A aula é VIP. Quem participou da aula quinta-feira passada sobre Position Size, eu tenho certeza que gostou. E mais uma coisa, tá? Se vocês querem reassistir a imersão, que a gente vai retransmitir, que a gente fez em julho, a gente vai retransmitir agora, o link tá na bio do Instagram, vocês podem chegar lá e clicar lá na bio do Instagram, ou a gente vai passar o link lá dentro do grupo do Telegram para vocês, para quem quiser reassistir a transmissão. Tá bom? Se vocês tiverem vontade, não puderam assistir, quiserem assistir, ou quiserem assistir novamente, enfim, mas se você não assistiu, quiser assistir, o link vai ser passado lá dentro do grupo do Telegram também. Lá dentro do grupo do Telegram, o grupo do Telegram foi feito justamente para a gente acompanhar isso tudo, dar os avisos para vocês, não vai ser cobrado nada lá dentro do grupo do Telegram. Você é bem-vindo aqui mesmo, não entrando para o treinamento. Se você decidir entrar para o treinamento, aí a gente conversa isso uma outra hora, mas a intenção do Bootcamp é ajustar as expectativas, aumentar o conhecimento, aumentar a consciência das pessoas em relação ao mercado financeiro para que você tenha conteúdo suficiente, informação suficiente para decidir se você quer seguir no mercado financeiro ou não, com a gente ou fora daqui, né? Agora, se você decidir seguir fora daqui, eu quero pelo menos que você não seja enganado aí fora, tá? Você vai ter
base o suficiente para não ser enganado aí fora. Né? Você vai conseguir enxergar o cara falando alguma coisa e vai saber, cara, isso tem fundamento, isso não tem fundamento. Isso faz sentido, isso não faz sentido. Né? Pelo menos isso. Se você resolver seguir com a gente, vai ser uma honra ter vocês aqui, vai ser uma honra ter você aqui, né? Na família, no nosso grupo. Se você decidir seguir sem a gente, se você decidir seguir por sua conta, eu quero pelo menos que você não seja enganado. É mais fácil seguir com uma pessoa, é mais fácil seguir com o mentor. Eu passei por esse processo. Passei pelos dois processos, sem mentor e com mentor. Posso garantir que com o mentor, né, posso garantir para você, que com o mentor é mais rápido, você gasta menos dinheiro. Mas isso não quer dizer que você tem que seguir com a gente, não. O que eu estou mostrando para vocês é a minha visão de mercado, que está funcionando para mim ao longo desses 16 anos e que está ajudando mais de 13 mil pessoas aqui dentro da Academia Alta Renda. Se você quiser acreditar nisso, bem. Se você não quiser acreditar nisso, eu não posso fazer nada. Você continua sendo bem-vindo aqui. Assista o Bootcamp até o final, pelo menos. E assista a retransmissão, tá? Na retransmissão, você vai conseguir ter uma ideia um pouco mais técnica da nossa abordagem. Aqui a gente passou por um conteúdo bem introdutório, ao mesmo tempo profundo, mas ela é introdutório do ponto de vista do conhecimento das pessoas aí fora, tá? Agora, o importante é você assistir até o final para que você não perca a gente montando esse quebra-cabeça. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então eu espero vocês na quinta-feira lá dentro do grupo do Telegram. A aula é VIP, a gente não vai transmitir para fora. E se você quiser participar, você vai ter que fazer parte disso lá dentro do grupo do Telegram. Mais uma vez, quinta-feira eu aguardo vocês. Foi um prazer e uma honra ter cada um de vocês aqui. Sucesso e sorte a todos sempre. Eu te vejo no topo.